Alô? Dá para escutar aí? Tá boa? Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos dar início, então, à nossa noite aqui de apresentações da nossa 12ª Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Associação de São Carlos. O tema principal, resíduos sólidos urbanos, vocês já devem estar acompanhando desde terça-feira. Nós tivemos aqui já 6 apresentações nesses dias, muito debatidas, com presença marcante de vocês. Já agradeço os que estão vindo continuadamente, os que estão vindo hoje também, de antemão. Hoje nós temos 2 apresentações e estaremos finalizando a nossa semana. Nós vamos ter uma palestra, uma apresentação da engenheira civil Lilian Sarrouf, do Sinduscom São Paulo, e, na sequência, vai ser agora das 19 às 20h30, e, na sequência, nós teremos o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o PM-GIRS, aqui, né, como a gente chama, de São Carlos. E quem vai fazer a apresentação, proferir a palestra, é o professor Dr. José Galizia Tundizi. Então, na noite de hoje, nós estamos com esse encerramento, fechando um ciclo de temas e subtemas escolhidos aqui, onde a gente perpassou aí, eu diria, pegamos uma transversal de vários assuntos, não conseguimos esgotar todos. Em todas as apresentações, a gente notou aqui, principalmente aqui eu estive, que os colegas me reportaram, que sempre tem pergunta precisando de mais aprofundar ou trazer mais alguns temas ainda. Isso a gente vai estar registrando aqui, provavelmente o debate nunca se encerra, a gente sempre começa. Então, a proposta da semana era, em 4 dias, concentrar o máximo possível de assuntos, e daqui para frente, no decorrer do ano, a gente vai trabalhando os assuntos específicos com a demanda que venham de vocês. Aí a gente pode trazer mais tema, aprofundar, fazer palestras ou temas mais específicos. Tá? Isto posto, gostaria também, essa semana só foi possível aqui, com empenho e dedicação da nossa comissão da Semana de Engenharia, liderada aí pelo geólogo Laerte Rigo, né, no qual eu já agradeço mais uma vez de antemão ele ter conduzido. Nós temos aqui o apoio que viabilizou aqui tudo do CREA e da Mútua São Paulo, e também nós temos uns patrocinadores que esse ano aqui, conscientes da importância de apoiar eventos dessa natureza aqui, contribuíram de uma maneira ou financeira ou de uma outra maneira aqui para que isso viabilizasse, né? Que tem material, tem gravação, tem um conjunto de coisas. Eu gostaria de agradecer, então, a ADN, a Alves Russo, a São Carlos S.A., São Carlos Ambiental, a RPS, a Proab e a Itaporanga, né? Então, esses patrocinadores, e a LET, né, principalmente, também, que está aqui fornecendo o iogurte aí para dar um pouco de energia para a gente começar as nossas palestras. Mais uma realização da nossa associação, né? A gente fica muito orgulhoso de toda essa trajetória dessa semana, contar com vocês e que a gente está no caminho certo de trazer os temas importantes para a cidade. Eu gostaria também só de reforçar inicialmente que nós estamos com a nossa 2ª corrida e caminhada, que vai acontecer agora no domingo, a partir das 8 horas. Nós tivemos aí um lote único de inscrições, 150 inscrições, na qual daria direito a uma camiseta personalizada. Já foram 150 e já tem mais de 200 pessoas. Já temos um excedente. Todos estão convidados, tragam 2 quilos de alimento no domingo. Infelizmente não vai ter camiseta, mas você vai poder participar da corrida, registrar seu nome lá, tá bom? Ela vai ter em apoio também da Unicep, ADN, da TOP, da Platina, do PQ, do Passarinho, Comercial Passarinho, da Ultragás, da Edna, da O2, e apoio da Mútua, e patrocínio também da Prefeitura de São Carlos, no qual a gente também agradece à Secretaria de Transporte por ter nos apoiado aqui. Nós vamos ter aqui uma hidratação durante o percurso, nós vamos ter um alongamento inicial antes, né, um check-up de saúde, e vamos ter uma mesa de frutas com suco e água no começo e no final, né. A inscrição com direito à camiseta era 25 mais 2 quilos de alimento, como não tem mais o kit, é só 2 quilos de alimento. Quem ainda não se inscreveu, quem tiver interesse, nós vamos ter uma corrida de aproximadamente 5 quilômetros e uma caminhada de 2,5 km, né? Tá bom? Esse é o plano que a gente propôs aqui. Então, dando início aqui, eu gostaria de
De antemão, agradecer a disponibilidade da Lília, uma parceira. O Sinduscom São Paulo desenvolve um conjunto de atividades no que eu participo já há uma década aproximadamente, né? Conheço a Lília daquela época, né? E ela sempre trabalha em alguns temas muito importantes, principalmente ligados ao meio ambiente. Eu trabalhei muito com ela com medição individualizada, economia de água e resíduos. Não participo, mas tenho conhecimento. Então, já agradeço de antemão a disponibilidade e também ao Sinduscom por essa oportunidade aqui na cidade de São Carlos. A engenheira, ela é engenheira civil, pela Escola de Engenharia Mauá, administradora de empresas pelo Instituto Mackenzie, mestre em gestão integrada de meio ambiente, segurança e saúde. Ela atua como consultora nas áreas de gestão empresarial, gestão estratégica, gestão da transformação organizacional, gestão da qualidade e meio ambiente e coordenação de grupos de trabalho. Ela vai discorrer para a gente aqui sobre resíduos na construção civil. De antemão, fica aqui a liberdade de você programar aqui as apresentações, tá, Lira? O decorrer da sua apresentação, e agradeço. Boa noite a todos. Passando um momento de celebridade, né? Me sinto assim uma celebridade, tirando foto, né? Reportagem. Queria agradecer o convite de vocês. Eu acho que já é a segunda vez que eu estou aqui. A gente esteve aqui em 2015 e foi muito bacana. Na época a gente falou sobre construção sustentável, falamos sobre vários temas e hoje fui convidada novamente para falar sobre resíduo da construção, que é um tema que realmente eu gosto, né? Eu acho que uma coisa bem bacana. Ano passado estive aqui, estava brincando, né? Estive na USP aqui, também falando sobre resíduos. Então, é interessante ver como vocês estão trazendo o tema para a cidade. E esse, vamos dizer assim, o encontro de hoje é muito rico, porque a gente tem, eu estava conversando, né, com os professores, né, com o Douglas também, a gente tem um pouquinho de cada, né? A gente tem estudante, a gente tem professor, a gente tem empresário, a gente tem pessoas interessadas em atuar na questão de resíduos de construção civil, e isso, para nós que estamos na área, é muito gratificante. Para quem não conhece o Sinduscom São Paulo, vou falar muito rapidinho, nós estamos aqui no estado de São Paulo como um todo, então a única entidade patronal que abrange, né, da construção que abrange todo o estado, e no caso de São Carlos, a gente tem uma regional em Ribeirão Preto, então a gente está associado aí com vocês, São Carlos, pela regional de Ribeirão Preto. Então, isso é bem interessante, as portas estão abertas, então, eventos que vocês queiram fazer, divulgar, tudo mais, queiram apoio do Sinduscom São Paulo, nós estamos aí para isso. O que a gente tem trabalhado, e acho que são os pilares mais importantes, a gente tem falado de produtividade, tecnologia, meio ambiente, capital trabalho, então, se vocês entrarem no site, a gente tem muito material sobre todos esses temas. Desde 99, nós começamos a falar de meio ambiente, e a Línia foi lá no Sinduscom desde 99 para falar de, poxa vida, construção sustentável, essas coisas, e eu era realmente um ser estranho no meio de todo mundo, mas é uma visão que o Sinduscom São Paulo ele tem, é o seguinte, quem não for sustentável, quem não colocar os requisitos de sustentabilidade em seus negócios, deixa de ser competitivo. Em 99 a gente falava isso, eu era maluca. Hoje, as empresas que não estão pensando na questão de sustentabilidade, não estejam colocando requisitos de sustentabilidade em seus produtos, elas já não são mais competitivas. Tudo bem, demorou um tempinho, mas é gratificante saber que aconteceu. Mas vamos ao assunto de hoje, né? Então, como é que a gente está vivendo hoje e como é que a gente vai acontecer daqui para frente? O que a gente está fazendo hoje? A gente não tem outro lugar para ir. Eu acho que essa semana, o difícil de estar no último dia, às vezes a gente é um pouco repetitivo, mas é importante dizer que a gente tem que ter essa visão, né? O que a gente quer? A construção civil,
Com certeza, é aquela que, eu brinco, né? A gente estava conversando, vindo para cá, poxa, se tudo der certo em 2019, vai ser um ano maravilhoso, porque todos os candidatos estão prometendo mundos e fundos, né? Então, se acontecer tudo que eles falarem, todos vão estar felizes. E a construção civil é realmente um grande, né, potencial de acelerador aí da economia. Mas a gente tem o nosso lado, vamos dizer assim, que a gente tem que pensar. A gente gera muito impacto ambiental. E a gente tem que trabalhar de uma certa forma. Somos bons na questão social, geramos emprego, geramos renda, tudo mais, mas a gente precisa pensar um pouquinho diferente na questão dos nossos impactos. Isso aqui é só não vou nem falar de discutir números por números, né? Mas se a gente falar assim, a construção civil, ela gera muito resíduo. Então, o governo do Estado fez o plano estadual dele, né, em 2014, e está falando aqui de algumas cidades próximas, quanto que é que gera de resíduos. E aí vem a provocação para o nosso secretário, que vem depois de mim, é o seguinte, como é que São Carlos está gerando de construção, qual o volume, qual a expectativa, como é que isso vai ser tratado, né? A gente sabe também que a gente tem um plano estadual de resíduos. Eu acho que vocês ouviram falar sobre o plano nacional, sobre a lei e tudo mais, e a gente tem um plano, não vou nem falar, né, o plano estadual estabeleceu metas em 2014. E essas metas falavam o seguinte, a gente quer acabar com 100% dos botaforas. Já era para ter acabado, puseram uma data para 2019. A gente tem que implantar os pontos de entrega voluntárias, áreas de transbordo e triagem, em 100% dos municípios do estado de São Paulo até 2019. Será que isso está acontecendo? Quem sabe me dizer, São Carlos tem ponto de entrega voluntária? Tem. São Paulo tem área, São Carlos tem áreas de transbordo e triagem? Nós temos 6 ecopontos. 6 ecopontos, e eles estão, por exemplo, 1 metro para pessoa, não são espalhados pela cidade, não tem distribuído. Tá? Mas são 6 ecopontos hoje. Recebem resíduos da construção civil. E do grande gerador? E o grande gerador está mandando para onde? Uhum. Uma cidade de Baté também tem uma outra área para disposição disso. Quem está recebendo tinta? Para onde vocês mandam tinta? Para onde vocês mandam vidro? Para onde vocês mandam silicone, manta de impermeabilização? Né? Então, a gente tem que ampliar um pouquinho a discussão do que é resíduo de construção. O Estado também falou que ele ia fomentar a disposição, linhas de financiamento, regulamentar o Programa Estadual de Construção Sustentável até 2018, e aqui eu digo que não está acontecendo. Então, elaboração dos planos de gestão de resíduos pelos grandes geradores até 2019. Foram metas colocadas em 2014, infelizmente não aconteceram. A semana passada estava em Brasília discutindo o Plano Nacional de Resíduos. E também, antes de discutir o Plano Nacional de Resíduos, qual que é a maior dificuldade que foi encontrada? Tinha que ser feito um diagnóstico. A gente não consegue fazer um diagnóstico de resíduos no Brasil. E isso é muito preocupante. E não é só na nossa área. Se pensar saúde, indústria, tudo que a gente pensou que seria mais fácil de fazer, a gente não consegue. Resíduo de construção civil, menos ainda. Vocês me ligarem e falam assim, Línia, quanto que gera de resíduo? Quanto gente... Eu não vou saber dizer. Né? Por quê? Porque a gente, primeiro, a gente não padroniza a nossa forma de coletar os dados. A gente não padroniza sequer o que é resíduo de construção civil. Então, a gente tem muito a avançar. A gente sabe também que resíduo de construção tem uma grande parcela, né? Se a gente falar assim, olha, resíduo de construção e demolição representa 60% do volume total do resíduo urbano. O nosso resíduo, ele é volumoso, ele é grande. E só que o que acontece? 25% são provenientes de construtoras. Por que eu estou dizendo isso? Isso está errado? Não. A gente tem muitas obras próprias, né? Vamos dizer assim, das pessoas físicas, tudo mais, reformas, que geram mais resíduos do que as construtoras. E aí vem o problema. Porque a gente tem o resíduo da construção e ele deixa de ser um resíduo, vamos dizer assim, produzido só por um segmento, que seria a construção legalizada, e ele começa a ser um resíduo difuso. Ou seja, cada um gera um pouquinho. Então, ele tem que ser tratado também como um resíduo urbano, normal, como o nosso lixo, normal que a gente fala. E aí complica a gestão pública, complica a gestão privada. Mas a gente tem solução, né? O resíduo, vocês sabem que o que acontece?
enchente, essas cenas que a gente está acostumado a ver, né? É a questão do dengue e outros produtos. Então, a gente sabe o quanto é difícil a questão do descarte irregular. E aí, o que nós vamos fazer? Né? Não vamos fazer nada, cruzar o braço, chorar? Acho que a gente já fez isso há muito tempo. Então, a gente tem que encarar de frente. E, na questão de legislação e normas, o que aconteceu? Então, aconteceu que em 2002, você já deve ter ouvido falar, a gente inventou a tal da resolução CONAMA, né? 307. E a resolução, quando a gente fala inventou, é porque o setor da construção participou muito dessa resolução. E ela traz, e se vocês pegarem a resolução CONAMA 307, ela traz um roteirinho de como tem que ser feita a gestão do resíduo, tanto público como privado, de quem são as responsabilidades. Então, a gente defende muito, o setor defende muito essa resolução. Quando foi que aconteceu? Em 2010, quando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 8 anos depois da nossa resolução CONAMA, foi elaborada e foi aprovada, e eles citaram a resolução CONAMA 307 como a única resolução voltada a resíduos que já tinha uma visão de gestão. Olha que legal. Então, a gente está dizendo assim, resíduo da construção civil é meio retrógrado, não faz nada, mas a gente já começou a trabalhar no tema de uma forma de gestão, a gestão do resíduo. E o que a gente luta muito para isso, né? Então, a gente fala, poxa, eu tenho uma política nacional de resíduos, e aí, quem trabalha com resíduo da construção civil já se deparou com uma questão importante. Porque, quando foi feita a política nacional, ela tratou o resíduo da construção como resíduo industrial. Por quê? Porque, economicamente, a categoria da construção civil é uma indústria. Se, economicamente, nós somos uma indústria, a gente tem que atender a questões industriais. Bacana. E aí ela colocou o resíduo tudo igual. E aí eu brincava, eu falava assim, gente, olha, senhor deputado, na época, eu falava assim, senhor deputado, como é que eu faço? Eu, Lilian, estou reformando a minha casa porque a minha torneira entupiu, eu tive que quebrar essa parede, né, quebrar a tubulação, fazer a tubulação nova, fazer revestimento e tudo mais, gerei mais que 1 metro cúbico de resíduo. O que eu faço? Pelo Plano Nacional de Resíduos, pela Política Nacional de Resíduos, eu sou obrigada a fazer um plano de gerenciamento, eu tenho que fazer um inventário, declaração, etc., 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 como se eu fosse uma indústria enorme, ou como se eu fosse uma obra gigantesca. E aí a gente fez vamos dizer assim, uma pressão para que no decreto regulamentador da Política Nacional o resíduo da construção fosse tratado de uma forma diferente, que é o que a gente fala da forma difusa e da forma como você tem o grande gerador e o pequeno gerador, muito próximo à questão do resíduo brando. Conseguimos, então, se vocês se depararem com isso, mas resíduo de construção é resíduo industrial. Não, meu senhor, está dizendo lá no decreto regulamentador que tem que atender, o resíduo da construção atende à regulamentação do CISNAMA, né, que são os órgãos ambientais, ou seja, ele tem que atender à resolução CONAMA 307. Isso, gente, parece bobagem, mas teve muita cidade que não conseguiu implantar a sua gestão pública porque não sabia disso. Tem muito empreendedor que quer atuar na área de resíduos e não consegue porque o fiscal ambiental da região ele acha que não, que é resíduo industrial. Então, isso é importante, essa informação para vocês, de que não dá para a gente fazer, tem que ser tratado diferente, a gente tem o pequeno gerador, o grande gerador, né? E o que a gente fala? Essa evolução que aconteceu, começou com a resolução CONAMA, com a política nacional, começou a questão das certificações, então quem trabalha com construção sustentável, então os programas de certificação LEED, Aqua, Selo Azul, PBQPH, todos eles estão trazendo a questão de resíduos muito forte. Isso é bom, isso alavanca, né, uma melhoria no assunto. E também uma coisa bacana que está acontecendo, essa questão, né, hoje a gente está falando de uma era tecnológica, digital. Mais cidades estão implantando sistemas informatizados de gestão de resíduos. Isso ajuda para caramba, né? Isso ajuda muito. Então, são alguns marcos. Primeiro, a resolução CONAMA, a política nacional, as questões das certificações, as obras sustentáveis, os ambientes colaborativos, de internet. Então, a gente está sentindo que as coisas estão evoluindo. A nossa resolução 307, para quem conhece a nossa resolução 307? Não? Então, para quem conhece, ótimo. Para quem não conhece,
que ela fala? Ela define o que são resíduos de construção, da onde eles vêm. Eu não vou passar todinho, né, passar muito rapidamente, mas então ela fala, são provenientes de construção, reforma, reparo, demolição, preparação, escavação. Então a gente está dizendo que solo também está dentro do nosso resíduo. E essa resolução ela define quatro classes de resíduos. Então você tem a classe A, classe B, classe D. Classe A são o que mais a gente conhece, que são os reciclados, os inertes. A classe B, os recicláveis com embalagens, né, tudo mais, gesso. A classe C, que é uma classe que está no limbo, que a gente fala assim, são resíduos que podem, né, ser reciclados, reaproveitados, mas que eles ainda não existem tecnologias ou não são economicamente viáveis. Aí o que aconteceu? A gente inventou essa tal da classe D, né? E a classe D, a redação dela fica assim, são resíduos perigosos oriundos dos processos de construção, tais como tintas, solventes, óleos, etc. E aí também deu uma outra confusão. Por quê? Porque todo mundo entende que o que é perigoso tem que mandar para aterro industrial. Desculpa, não tem. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado a hora que a gente vai analisar essa questão dos resíduos de construção. Não é porque é perigoso, tem que mandar para aterro industrial, para tratamento. Não, eu posso fazer, inclusive, outras destinações, tintas, eu posso reciclar, eu posso reaproveitar. E é lógico que a hora que a gente está falando assim de resíduo de uma clínica radiológica que tenha contaminação, tudo mais, a gente não vai poder. A nossa resolução, o que ela falou também? Ela falou o seguinte, o principal objetivo é não gerar resíduo. E a gente gosta de, parece assim, eu brinco que eu tenho o meu lado japonês, né? O japonês lê de trás para frente. Então, a primeira coisa que a gente vê na resolução, fala assim, para onde eu mando o resíduo? Não, desculpa, a gente tem que ler pelo começo. Então, a nossa missão, então estamos aqui engenheiros, arquitetos, né? Quem está aí atuando nas obras, é não gerar resíduo. A gente tem que aprender a fazer isso. E a resolução CONAMA, ela fala isso. Ela fala assim, olha, eu não quero que você queira. O principal objetivo é não gerar. Depois nós vamos falar da redução, reutilização, reciclagem e disposição. O que a gente faz isso? Como é que a gente faz? Né? Os projetos racionalizados, coordenação modular, o BIM agora, que tem ajudado bastante, qualidade, produtividade, logística de obra. Seja, quantos sacos de cimento a gente não desperdiça na obra se a gente não faz uma boa logística? Quantos blocos a gente não quebra a hora que a gente está descarregando o caminhão e levando para andar? Né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. E esse é o principal objetivo. Né? Eu acho que a gente está aqui para isso. Eu não vou fazer, eu brinco, essa porta, o certo dela é a hora que eu fosse fazer a alvenaria e encaixasse a porta, eu não tinha que fazer nenhum arremate, nem quebrar o bloco, certo? Aquela janela, a mesma coisa. Só que a gente insiste, né? Quem é arquiteto aqui? Os arquitetos, eles insistem que eles querem a janela, eles querem uma janela de 1,24,5 por 2,37,45. Gente, não dá, o nosso bloco é 20 por 40. Né? Essa fama ruim, mas os arquitetos estão trabalhando forte contra isso. Né? Eu sei que os arquitetos estão empenhando muito em mudar essa coisa. Então, a construção industrializada, a outra visão, eu acho que a gente também não pode engessar, não, todas as janelinhas têm que ser igual, todas. Não tem que ser assim. A gente tem que pensar e fazer um projeto inteligente. Tudo isso para não gerar resíduos. Uma outra etapa, a gente fazer a segregação na obra. A segregação na obra nos permite o quê? A disposição correta. A gente sabe o que a gente está gerando e para onde a gente vai mandar. Lá a gente fez um grupo de construtoras, 11 construtoras, e fizemos um trabalho para entender um pouco dessa resolução CONAMA, né? Porque o pessoal falou, não dá para fazer, custa caro, ok. E aí, a primeira conclusão que se tirou na obra, que aquela caçamba X-tudo, que não é essa, tá? Mas a caçamba X-tudo, aquela que vai lata, vai madeira, vai não sei o quê, vai etc, etc. A gente está mandando, né, para a área de transporte de teatro um volume enorme de ar. E esse ar custa caro. Então, só de fazer a segregação, o condicionamento correto, né, numa caçamba, num caminhão, num bag, a gente consegue diminuir o volume daquilo que a gente destina. Estou falando de 30%.
Teve uma obra que calculou. 30% ela estava mandando errado, na disposição errada do material. Ah, mas eu pago por quilo, por tonelada. Ok, mas você paga o transporte, né? Não é só a tonelada. Nós fizemos um manual. O que aconteceu, né, da resolução CONAMA para cá? Vou deixar aqui para vocês passarem entre vocês. Nós fizemos lá no Sinduscom, tem um QR Code, quem é tecnológico pode já buscar o QR Code, baixar e tal. Nós fizemos um manual justamente tentando trazer um pouco do que aconteceu de 2002 até 2015, quando foi feito esse manual. Quais foram os avanços, quais as dificuldades, o que a gente melhorou, o que a gente errou. E mais do que isso, também algumas, eu vou falar um pouquinho mais para frente, algumas soluções de reuso e reciclagem. Então, dizer assim, olha, esse manual dentro vai, vamos dizer assim, foco obra, foco gestão de resíduos em obra, ele é o mais assim, atualizado que a gente tem por aí. O que é importante? Lá no final dele, sem muito destaque, vocês vão ter um anexo, que é uma tabela desse tamanho por esse tamanho, que a gente conseguiu listar 90% dos resíduos dos canteiros de obra, incluindo lâmpada, papel, mesa, computador, a gente conseguiu listar, porque canteiro de obra geram outros resíduos que não seja só bloco, cimento, solo. A gente tentou equalizar as nomenclaturas, porque vocês sabem que além você tem aquelas classes A, B, C e D da resolução CONAMA, mas você tem uma lista enorme do IBAMA, que é a lista brasileira de resíduos, que ela é enorme. Você tem uma classificação CETESB para quem está aqui em São Paulo, e você tem uma classificação ABNT 10.004. A gente ficou louco, porque a hora que você manda para aterro, ele quer na 10.004, a hora que vem o fiscal ambiental, ele quer a classificação do IBAMA. Então, para não ficar doido, a gente falou assim, gente, na obra eu falo de pedra, eu falo de areia, eu falo de madeira, eu falo de saco de cimento. Então, a gente tentou listar, né, o nome comum e o que fazer com ele, o que fazer com esse resíduo. Então, isso também ajuda muito na hora que a gente quer trabalhar com a destinação e com a reciclagem desse resíduo. Clareou um pouco. E eu acho que o fato também da gente estar com o órgão ambiental, com a CETESB, validando isso, nos ajuda a dizer o quê? Poxa, então não é só uma coisa, né? O órgão ambiental também entende como que dá para fazer. Exemplo, tinta, que na resolução CONAMA fala que é classe D, está como perigosa. Na verdade, aqui a gente coloca tinta base água, tinta base óleo, o que a gente pode fazer. Então, isso é bem bacana para quem está trabalhando na área. Qual que é né? E por que é importante separar? Fora pagar menos o preço da caçamba, mas a gente desvia do aterro a destinação desses resíduos, aquela famosa caçamba X-tudo, e a gente contribui para o meio ambiente. Vocês vão dizer assim, Lília, não dá, estou reformando a minha casa, estou fazendo uma caçamba, e a realidade da minha caçamba é essa. Eu falei, eu sei. E aí nós precisamos ter as áreas de transbordo e triagem, para estar recebendo esses resíduos, e lá nas áreas de transbordo e triagem, a gente poder fazer essa divisão. Aliás, só comentando e complementando, as áreas de transbordo e triagem, elas podem receber resíduos, inclusive resíduos perigosos. Olha que louco. Contando que elas estejam preparadas e saibam fazer o manejo adequado. Que é uma outra coisa que todo mundo falava. Ontem a gente estava discutindo a questão do amianto, para onde eu mando amianto, não posso mandar para uma área de transbordo e triagem, eu posso mandar para uma área de transbordo e triagem, desde que ela esteja apta a receber aquele resíduo e o funcionário tenha os EPIs e tenha as proteções necessárias. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque às vezes isso, sabe, é um entrave tão grande, mas tão grande, ou na obra, ou no município, que a gente não busca solução. É mais fácil dizer assim, não pode receber, não quero receber, não vou receber, não vou mandar. Aí a obra, para mandar para um aterro industrial, tem que mandar uma bombona. Quanto custa isso? Aí não manda. Moral da história, o resíduo perigoso vai para um lugar onde ele não deve. Não? Então, a gente fala assim, por que é importante não só para dar a destinação correta, para a gente também conseguir, né, fazer acontecer a nossa economia circular.
Vocês já ouviram falar da economia circular? Bacana, do berço ao berço, a gente tem que promover isso. A gente pode aproveitar os produtos, né? A gente está falando de desconstrução seletiva. Olha que maluco, né? A gente fala assim, precisamos construir direito, precisamos não gerar resíduo, mas tem os professores aí que já estão estudando como que eu tenho que desconstruir para não gerar resíduo. Como é que eu tenho que fazer? O bloco, a argamassa e a pintura, na hora que eu for fazer a desconstrução dessa sala, eu consigo separar a pintura da argamassa e do bloco. Não é? É um jogo de Lego, a gente brinca assim com eles, é um jogo de Lego. Então, isso também, fala assim, Nina, você está ficando maluca? Não estou. Isso já acontece. Tá? E por que isso? Porque cada vez mais o custo de mandar o resíduo para fora da obra é alto, primeiro. Segundo, vocês começam a ter uma questão de transporte. Né? Então, tem um caminhão que vai daqui para lá, mas ele está emitindo carbono. Quem emite carbono? Né? Entramos na questão da economia do carbono. E aí, o meu produto, lembra que eu falei que os produtos têm que ser competitivos? Eu começo a calcular as emissões da minha obra. A minha obra, se emite muito carbono, ela deixa de ser competitiva com a obra dele. Olha que doido. Porque vai começar a precificação do carbono. Então, a gente fala de coisas, né, que a gente ouve, às vezes não vai acontecer, as coisas estão chegando. Cimento, aço, cal, já são materiais que estão muito preocupados, o concreto, com essa questão das emissões. E emissões, os especialistas falam assim, não é só até chegar ao portão da obra, é o que acontece depois também. É o resíduo que vai me sair do concreto, é o resíduo que vai me sair do aço, tudo isso também tem que ser contabilizado. Então, vocês veem assim, resíduo é só uma questão de resíduo? Não é. Né? Ele tem várias coisas. E aí a gente tem que trabalhar um pouquinho, né, como evitar a geração de resíduos, quais os benefícios na gestão dos resíduos, e às vezes é difícil você convencer isso. Você está numa obra e você tem que convencer todo mundo que, poxa, vale a pena fazer uma gestão de resíduos. E aí a gente descobriu também o seguinte, fazer uma gestão de resíduos é você tornar a obra mais organizada. Olha que louco. Você começa a organizar melhor a obra. Você começa a evitar riscos de acidente de trabalho. E aí você fala assim, poxa, então a gente estamos falando de resíduos, mas estamos falando de usar menos material, estamos falando de logística de obra, estamos falando de segurança do trabalho, estamos falando de qualidade. Olha que bacana. E aí fica a dica. Às vezes é muito mais fácil você envolver um trabalhador da obra falando de meio ambiente do que falando de qualidade e produtividade. Quando a gente juntou as 11 construtoras lá para falar disso, no final a gente fez uma enquete, né, com todo mundo que participou. E veio uma resposta espontânea que eu gosto de dar como exemplo. Um dos funcionários, um servente de obra, ele falou assim, isso em 2003, 2004. Ele falou assim, nossa, esse negócio de meio ambiente eu achei super legal de fazer esse negócio de resíduos, porque agora eu me sinto inserido na sociedade. Né? O que é isso? Por que né, um trabalhador da construção civil se sente inserido na sociedade na hora que ele está fazendo gestão ambiental na obra? Ele falou assim, porque eu escuto na televisão, os meus filhos vão para a escola, a professora fala que tem que separar o resíduo em casa, que tem que levar, que não pode fechar a torneira, apagar a luz. Poxa, eu estou me sentindo o máximo. Eu vou lá tomar cerveja com meus amigos no final lá de semana e eu falei disso e eu me senti o máximo. Quer dizer, existe uma valoração da pessoa. Ela está inserida numa causa bacana. Isso fica a dica para vocês, tá? Reuso e reciclagem, bacana. Falamos o seguinte, vamos gerar menos resíduo, vamos fazer um projeto bacana, vamos escolher os materiais de acordo. Tá? Aqueles materiais que geram menos resíduos serão, vamos dizer assim, preferidos daqueles que geram mais resíduos. Quem trabalha com certificação ambiental está muito ligado nisso. Né? Quem trabalha com LEED, Aqua, né? A certificação ambiental para diminuir a redução, então ele já procura, olha, esse material ele gera menos resíduo do que esse material, e esse material eu consigo destinar de uma forma, esse de outra. Qual que tem menor impacto ambiental? Eu vou escolher. Então, a gente vai escolher o sistema construtivo, e se vocês verem hoje as consultoras estão se industrializando, e coisas que a gente via, só lá fora acontece, não, aqui já está acontecendo também, né?
questão de custo, a industrialização também tem a ver com isso, e que beneficia muito a diminuir a questão do resíduo. E o que nós vamos fazer? Geramos resíduo. Como que a gente pode reutilizar e fazer a reciclagem no canteiro de obra? Bacana. Eu sou da velha guarda. Eu lembro que eu tinha um mestre de obra que ele tinha um moinho lá na obra, ele punha tudo que era resto de bloco, o resto de argamassa, não sei o que, ele moía tudo, ele não contava para a gente qual que era o traço da argamassa que ele fazia com aquele negócio, mas eu sei que ele passava, usava aquela argamassa, você passava nas obras dele, nunca vi uma fissura na obra. Ele já fazia lá, depois a gente parou de fazer. E isso a gente está voltando um pouquinho, né, o que a gente tem que, como que a gente pode utilizar o reuso e reciclagem. Nesse manual, a gente dedicou uma parte só para a gente falar sobre isso. Como que a gente vai avançar nessa questão? Então, a gente tem, primeiro, legal, não vou fazer, né? Vou fazer assim, na louca, também não dá. Eu tenho que analisar as alternativas, primeiro, gerenciar os riscos. E quando a gente fala assim, quando eu estou... Vamos imaginar, tem um exemplo aqui. A gente vai pegar bloco de concreto e vamos utilizar o resíduo do bloco de concreto para fazer argamassa para utilizar no cimentado, por exemplo. Eu tenho que gerenciar meus riscos. Os riscos tecnológicos, de qualidade, de ensaios, tudo mais. O meu risco ambiental. O que é um risco ambiental? Poxa, será que na produção da argamassa eu não estou consumindo muito mais cimento do que se eu comprar uma argamassa já pronta e estou consumindo muito mais material e a minha pegada vai ser muito maior? A gente tem que ver um pouquinho isso. E o risco ocupacional. Na minha obra, eu tenho alguém que está capacitado para utilizar aquela máquina que produz argamassa? Né? Segurança do trabalho. Então, a gente analisa esses 3 aspectos e temos, sim, que controlar a produção, porque a partir do momento que eu estou pegando o bloco, transformando em argamassa, eu estou produzindo um material. Coisa que a gente está acostumada, vai lá, né, encomenda argamassa, vem a argamassa pronta, vem a argamassa em silo, tudo mais, que já foi controlada essa produção. Eu tenho que controlar a produção. E eu tenho que controlar a execução. Então, gente, temos que fazer isso. Reutilizar, reciclar, mas temos que fazer do jeito certo, para não dar problema. Né? Então, quando a gente fala em minimizar, né, por exemplo, que eu falei agora há pouco, vamos sistemas construtivos, eliminar a área, por exemplo, na questão do resíduo classe A, uma coisa importante, solo, escavação de obra, é considerado pela resolução CONAMA como um resíduo classe A inerte. E aí, o que a gente quer fazer? O que a gente fala? Será que a gente precisa de tantos subsolos? Será que a gente não pode fazer 10 centímetros a mais? Se elimina já uma grande área de escavação. É um desafio dos arquitetos, né? Como fazer um paisagismo, como fazer uma coisa bacana, a implantação do empreendimento, evitando aquela coisa da escavação. Corte, aterro. Bacana. Tive que fazer corte, a sua obra tem que fazer aterro. No meu plano de gestão de resíduos, eu vou dizer que eu estou mandando para uma outra obra. Você está utilizando a minha terra. Não estou jogando fora a terra, entre aspas, que nem a gente fala. Né? É um material nobre. Então, são várias questões que a gente vai avançando. Aqui, aquilo que a gente está... Se a gente pegar, por exemplo, produtos cimentícios, né? Classe A, o que a gente costuma fazer? Né? Os destinos. Eu mando para um aterro, eu posso mandar para uma usina de reciclagem fora da obra, posso mandar para uma fábrica de blocos, posso usar uma recicladora móvel dentro da obra. O que a gente está falando quando eu mando isso aqui? Logística reversa, bacana, solos, né? Regularização de terrenos fora da obra, dentro da obra. Então, a gente tem que pegar, para cada um dos resíduos que a gente faz, a gente tem que fazer uma reflexão. Bacana, qual que é o melhor destino dele? Como é que eu posso valorar aquele resíduo? Isso me traz retorno. Então, se a gente pegar um esqueminha assim, olha, bacana, eu tenho que fazer uma obra, tá? Uma obra. Qual é o resíduo que eu estou gerando? Estou gerando resíduo classe A, o inerte, que é bloco de concreto, laje, sobrou um pedaço de laje, sobrou alguma coisa. Eu vou mandar para onde, né? Eu vou mandar para uma usina fixa, para uma fábrica de bloco, posso mandar para uma usina móvel, para uma área de transporte e triagem.
Então, a gente fazendo esses fluxos do resíduo, a gente consegue dar uma correta destinação. Aqui são outros exemplos, todos eles estão no manual, tá? Não vou ficar aqui, senão a gente fica até meia-noite, né? Não é o destino, mas aquilo que eu falei um pouquinho. A gente tem que pensar... Eu acho que acabou, não sei se acabou. Não, tá? A gente tem que pensar um pouquinho aquilo que eu falei, o risco tecnológico, risco ambiental, risco ocupacional. Qual que é o melhor? Aquele que eu tenho menos risco. Se eu resolver fazer, quero fazer argamassa em obra, bacana, eu vou analisar tudo isso daqui e vou chegar ao seguinte, meu risco é pequeno, então essa prática é boa. O meu risco é alto, não é recomendável. Dá um exemplo, vou fazer a minha argamassa, eu tenho um canteiro de obra que me permita ter espaço, eu tenho equipamentos apropriados para produzir argamassa, eu tenho tudo isso controlado, o traço controlado que me garanta que eu não vou ter mais consumo de outros materiais, ótimo, eu faço. Se eu chegar à conclusão, eu não tenho um canteiro de obra grande, eu não vou conseguir colocar um equipamento correto, a minha equipe não está capacitada para isso, não está treinada para isso, posso gerar vamos dizer, uma máquina que produz argamassa, ela pode até causar, né, um ferimento na mão, no braço do operário, eu vou correr esse risco? Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Então, aqui um exemplo, né, da argamassa com areia reciclada, fazendo areia de obra, a gente tem que ter todo o sistema controlado, não é só pôr lá a britadeira, não é nada disso. A gente tem que controle do processo, escolher o equipamento, fazer, né, operação, controle do material, aonde eu vou estar aplicando, qual o equipamento que eu vou estar utilizando, quais os resíduos que vão entrar nessa minha composição, né? Então, tem que ter um controle sobre isso. Bacana, produzir areia, tem que fazer o controle, né? Então, aí vem sempre aquela pergunta, Lilian, mas a gente tem normas para utilizar agregado reciclado. A gente tem normas. Mas as normas que falam sobre a utilização de agregado reciclado são voltadas para a pavimentação. Ok? Isso impede que eu utilize agregado reciclado para fazer blocos de concreto? Lógico que não. Você tem que pegar a norma de bloco de concreto, a norma dos agregados que utiliza a obra, e você tem que ter a mesma qualidade. Então, está aí uma grande confusão que o pessoal está falando também. Não, só pode usar para agregado reciclado, só posso usar para pavimentação. Não é nada disso. Eu posso fazer blocos de concreto utilizando agregado reciclado. E aí eu vou fazer o ensaio do bloco. Eu posso fazer argamassa reciclada. Eu vou fazer o ensaio da argamassa. Então, quando a gente fala que a gente tem um risco tecnológico, quando a gente faz isso em obra, a gente tem que controlar a produção. Controlei, fiz uma argamassa bacana, estou numa obra, numa região que eu tenho escassez de areia, de brita, tudo mais. Quero reaproveitar, tem uma grande demolição do lado. Era uma estrutura de concreto maravilhosa, que dá, quando você moe tudo aquilo, te dá aquele agregado maravilhoso, né? Limpo. Ótimo, vou usar. Eu tenho que atender a norma brasileira. Quero fazer bloco de concreto? Vou atender a norma. Quero fazer piso? Vou atender a norma. Né? Então, a gente só tem que estar atendendo as questões. Vou fazer o controle da execução, vou fazer o controle vou fazer os ensaios. Argamassa, a gente faz ensaio de destaque de argamassa comprada pronta, a gente também tem que fazer, da produzida em obra. Então, a gente dá para usar, tem que fazer. Né? Então, a gente tem que estudar o que seria isso, né? Quais são os riscos tecnológicos, computacionais, ambientais, né? Se eu posso replicar isso para outras obras ou não, estou investindo. Às vezes, isso pode se tornar também uma prestação de serviço. E essas fotos que eu mostrei são de uma empresa que ela presta serviço em obras fazendo isso. Ela pega o resíduo gerado na obra, ela produz argamassa e ela gera para a própria obra. São negócios. Então, aí vem o lado bacana também do resíduo. O resíduo dá para gerar bastante negócios. Bacana. A gente fez um trabalho junto com a Secretaria de Meio Ambiente Estadual. E aqui vocês encontram, eu vou passar o site para vocês, ou está no site do Sinscom também, toda uma orientação com relação a resíduos de construção.
o que cada um tem que fazer. O grande gerador, o pequeno gerador, a prefeitura, a transportadora, a reciclagem e tudo mais. E aí vocês vão ter uma... perguntas, legislações, eu acho que ele está bem atualizado. Um outro assunto, mudando de assunto, né? Mudamos de estação, saímos da obra, vamos falar um pouquinho sobre controle de resíduos. Controle de resíduos. O Estado de São Paulo, junto com o Sinduscom, a gente elaborou um projeto, que é o SIGOR, né? Módulo Construção Civil, que é para a gente fazer o controle, transporte e destinação dos resíduos de construção. Vocês já tiveram uma palestra em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é a cidade piloto que está implantando esse sistema, e eles estão muito bem, né? A gente sabe que o secretário, está todo mundo contente com a implantação do sistema, para fazer esse acompanhamento, né? E a ideia desse sistema foi o seguinte: é uma ferramenta, a gente precisa de ferramenta. Era da informática, era digital, a gente precisa ajudar as obras, né, a esses caras aqui, primeiro, a se encontrarem, né? O transportador com o gerador, com o destino, com as prefeituras, para eles se falarem, e a gente fazer isso aqui, que é a coisa mais importante, a questão do fluxo de resíduos. Geramos o resíduo das obras, a gente tem obrigação de mandar para o local correto. Para mandar para o local correto, a gente tem etapas, né? Então, vocês pegarem lá a nossa resolução CONAMA, voltando nela, 307, a gente está falando que o gerador ele tem que elaborar um plano de gestão de resíduos, ele tem que acionar o transportador, tem que ter um controle de transporte de resíduos, e aí tem que ter uma destinação. E a prefeitura tem que monitorar tudo isso. Isso é o melhor dos mundos. Então, a gente desenvolveu esse sistema, São José do Rio Preto, para quem... Aqui, ó, o site aqui da CETESB, vocês encontram, né, as informações. Então, qual que é a ideia? E qualquer outro problema? Nós somos geradores de resíduos, mando para o destino, só que não chega no destino. Como é que a gente faz esse acompanhamento? Né? Então, o sistema ele vem nesse encontro. Um outro sistema que faz esse fluxo de resíduos, que é o Coletas Online, talvez vocês tenham ouvido falar um pouco mais, está sendo implantado em várias cidades, inclusive na cidade de São Paulo. Jundiaí é um case de sucesso, a hora que fala das coletas online, que também permite isso. O que a gente acha que esses sistemas têm que acontecer? Eles têm que ser fáceis de usar, eles têm que permitir. Eu estou ali, dona de casa, reformei minha torneira, eu preciso mandar o resíduo que sobrou. Para quem eu mando, eu entro lá no site da prefeitura, está lá a lista dos meus transportadores, aciono o cara, já sei para onde vai destinar, bacana, ele me entrega um recibo. Melhor dos mundos, isso a gente consegue, né? A prefeitura de Jundiaí conseguiu, acho que, se eu posso estar errado os números, mas era uma questão de quase 4.000 pontos de descarte regular na cidade, virou 600. Então, olha que bacana, você consegue fazer um gerenciamento do resíduos na cidade como um todo, né? Então, esse aqui é o Danlurb, de São Paulo, mas tem várias cidades que estão implantando, São José dos Campos, né? Várias delas. O que a gente tem que fazer enquanto... Né? Isso é a coisa mais importante, nós precisamos ter o controle de transporte de resíduos. Como é que sai da minha obra, como é que chega no destino, e eu preciso ter essa documentação. Se vocês não tiverem, é multa, passível de multa. Olha que legal. Tá? Tem que ter isso, e é qualquer um. Eu não tenho isso formalizado. Pega o modelo em algum lugar e faz na sua obra, por favor. Né? Faz isso, controla, vê onde vai, onde que recebe, vê se a destinação onde vocês estão mandando é um local legalizado. A prefeitura tem que trazer isso, a CETESB traz a relação dos aterros, que podem estar recebendo, as recicladoras, tudo mais. A gente precisa mandar para esses lugares. É crime ambiental. Vocês vão dizer, mas não tem na política nacional. Desculpa, é crime ambiental. Se eu danifiquei o meio ambiente, acabou. Se sai da minha obra, eu brinco bastante, né? Bacana, eu estou lá no começo da obra, pus a placa da obra, engenheiro da obra, linda, né? CREA, não sei o quê. Se aquela plaquinha da minha obra aparecer no córrego da cidade, é um crime ambiental. E até eu provar que aquela plaquinha mandei para o lugar correto, para a destinação correta, mas foi aquele cara de má intenção que pegou a placa e jogou na beira do rio, quem paga a conta sou eu. A conta dinheiro,
uma conta, a responsabilidade, né, técnica. E se você pegar um cara mais radical, eu vou ir lá para a cadeia, porque é crime ambiental. Então, olha aqui como a gente tem que fazer esse controle da destinação dos resíduos. Também está escrito lá na CONAMA 307. A gente fala do plano de gerenciamento de resíduos da construção civil. Então, todas as obras têm que ter esse plano. Tá? Não olhem cara de espanto. Todas as obras têm que ter o seu plano de gerenciamento de resíduos. Ah, mas a lei da prefeitura não existe. Esquece a lei da prefeitura. Está lá na Política Nacional de Resíduos. Está no plano, está na Política Estadual de Resíduos. Se não tiver o plano, é passível, a obra é passível de multa. A obra é passível de ser embargada. Se passar um fiscal ambiental, ele pode sim fazer isso. Então, a gente tem que ter o plano. A prefeitura não regulamentou. Não tem problema, faz o plano, deixa com os outros documentos da obra, tá? E acompanha o plano. E aí vem aquela dica, né? Vou fazer um plano, fazer um papel? Não, vou fazer uma coisa bacana, que eu possa usar esse plano como um sistema, como um instrumento de gerenciamento da obra. Quanto eu vou gerar? Qual a minha expectativa de gerar o resíduo? Para onde eu vou mandar? E aí eu vou fazer o acompanhamento. E aí eu vou saber, estou mandando mais, estou mandando menos? Não? Bacana, estou mandando mais, meu custo de obra aumenta, tem alguma coisa errada? Estou mandando menos? Ok, eu estou melhorando o meu processo produtivo, de repente? Meu gerenciamento, minha logística? Estou fazendo isso nessa obra, eu posso fazer na outra. Olha que bacana. Então, a gente vamos usar o plano, né, de a forma correta, em vez de fazer só um papel aqui, né? E aí, quando que eu tenho que fazer o plano? Que aí vem outra dúvida. Eu tenho que fazer o plano, gente? Estou imaginando que, ó, vou fazer um prédio ali. Eu tenho que fazer o plano desde a hora que eu faço a demolição e a limpeza do terreno. Eu tenho que fazer, né, na fase de construção. E depois, na fase do pós-ocupação. A gente precisa se preocupar. Quantas obras a gente não entrega? E depois de entregue, o nosso cliente vai lá e reforma tudo e põe a caçamba na porta. Ele também, vocês avisaram ele que ele também tem responsabilidade por aquela caçamba, que ele tem que contratar um transportador legalizado, que ele tem que mandar para o lugar correto. Tá, isso está escrito no teu manual do proprietário? Essa orientação para ele. Olha como essa coisa dessa coisa ambiental, não só resíduos, mas todos os aspectos ambientais, tem que estar inseridos e tem que chegar também lá na ponta. Como é que meu cliente tem que tratar essa questão de resíduos, né? Então, plano de resíduos. A gente tem desde a época que a gente foi a primeira placa na obra, né? Aqui são alguns modelos de plano de resíduos para ajudarem vocês também. Está lá no site da CITESB, no site do Sinduscom. Alguns modelinhos, tá? Tem também no site das cidades onde já implantaram. Então, você encontra esse modelinho, muito simples. É quanto foi, quem é o responsável pela obra. E lembrando, tá? O plano de resíduos, como qualquer coisa ambiental, quem é o responsável é o dono da obra. Então, imagina eu, ganhei na loteria ontem, estou fazendo a minha casa, contratei você, arquiteta, para fazer a minha casa. O plano de resíduos você tem que fazer no meu nome. Olha que doido, né? A lei ambiental fala isso, é o dono da obra. Aí eu falo assim, para com isso, vou pegar um navio, vou ficar um ano viajando de navio com esse dinheiro que eu ganhei. Você fala, calma, eu tenho que fazer tudo direitinho. O que vai acontecer se, né, acontecer algum problema na obra e acontecer um resíduo no lugar errado? Vão me achar lá no meio do cruzeiro, no meio do Pacífico, vão me notificar, porque eu sou a dona da obra. Então, a gente tem que pensar um pouquinho, quando a gente fala das questões ambientais, todo o arcabouço social que trata, né, de meio ambiente. Então, a gente tem que estar envolvido nisso. As obras têm que ser cadastradas no IBAMA, não sei se vocês sabem, está acostumado, né? Isso também é um outro problema. Boas práticas em canteiros de obra. Então, como eu falei, a educação ambiental é super bacana, super legal. A gente tem um material super bonitinho do Ecogildo, também para vocês utilizarem. Eu acho que vale a pena trabalhar com isso. Algumas dicas, né?
óbvias, né, que a gente deveria, quer dizer, vamos ter o lava-rodas, vamos utilizar o que sobra de concreto para a gente fazer vigas, lajes, vigotas, bancos. A gente fazia muito isso, antigamente parou, né? A hora que a gente está lavando a bica do concreto, será que a gente não pode utilizar? Olha que louco, as concreteiras, olha como a gente perde. Tem alguém de concreteira aqui? Não, né? Posso falar mal delas, assim. Olha quanto a gente perde de concreto, de dinheiro, assim. Eles estão lavando os caminhões nas concreteiras e estão recuperando toda a areia e a brita. A gente lava na obra, fica aquela meleca na obra e a gente não sabe aproveitar. Tudo isso é resíduo, né? Tudo isso é questão. Né? Vou entupir a boca de ralo, vou entupir a via. Acho que isso a gente tem que mudar. Né? Aqui são os outros exemplos de outras práticas de sustentabilidade na obra, questão da água, iluminação natural, né? Questão das vias, quando a gente trabalha em outros aspectos. Eu acho assim, de resíduos, também apresentando a placa lá, a gente vai abrir para perguntas de vocês, mas resíduos, qual que é a mensagem que a gente quer trazer? Tá? Resíduos era um problema, ele tem que deixar de ser problema, ele tem que ser solução. Ou é solução na obra, ou é solução para quem está querendo fazer negócios, né? Negócios verdes, investir na questão de resíduos. O resíduo da construção é muito rico. A gente ouve isso. Outro dia um caçambeiro falou assim, vocês não dá para pararem de separar o resíduo? Eu falei, na obra, e mandar tudo separadinho? Eu falei, por quê? Não, porque aquela caçamba que vinha tudo era tão bom. Né? Porque tinha metal, tinha não sei o quê, tinha não sei o quê. Então, a gente sabe que o resíduo da construção tem valor. E a gente precisa trabalhar nele. Só aproveitando aí 2 minutinhos, né, o que o Comitê de Meio Ambiente está fazendo também com relação a outros assuntos, mas que também tem a ver, a madeira, a gente tem trabalhado bastante na questão da madeira, aquisição responsável de madeira. Tem um manualzinho também sobre destinação de resíduos de madeira, que é uma outra confusão. Né? Resíduo de obra. Resíduo de madeira de obra. A madeira de obra. Eu posso mandar para fazer churrasco? Não, não pode. Eu posso mandar para a padaria? Não pode. No estado de São Paulo, a gente sabe, isso já está banido já há algum tempo. Mas a madeira do resíduo de construção, a gente pode, sim, mandar para o reprocessamento. A gente pode, né, a Eucatex, esse pessoal que faz chapa, está utilizando essa madeira para fazer reprocessamento. E a gente, não dá, é fim de linha. Tenho que queimar, tem que ser uma caldeira para gerar energia acima de 800 graus. Existe também o nosso fiscal ambiental, eu brinco, né, falo do fiscal, mas é quem traz essas demandas. Não, não pode, madeira não pode queimar, madeira não sei o quê, porque está contaminada. Não, desculpa, vamos lá, conversamos lá com a dona CETESB, chegamos à conclusão. Posso queimar acima de 800 graus? Posso. Posso reutilar? Posso. Então, a gente precisa sempre pensar um pouquinho em como utilizar essa madeira. Mas madeira de dormente não pode. Cara, madeira de dormente é uma madeira especial. Não vamos parar todo o processo, né, de reciclagem, todo esse ciclo que se criou da madeira, biomassa, tudo mais, por causa de um problema de madeira de dormente. Dormente de estação de trem. Essa madeira, sim, tem que ser, não sei quantos graus, é uma madeira especial, mas isso não vai impedir que a gente trabalhe no resto. Inventário de emissões. Como eu falei para vocês, a gente trabalha numa metodologia de como fazer emissão. O que resíduo tem a ver com emissão? Tem um capítulo lá, né? Quanto que eu gero de resíduo na obra, eu transformo isso em carbono, então minha obra gera tanto de resíduo por conta, né? Transporte do resíduo até onde eu tenho que destinar, vira carbono e aí entra no meu inventário. Eu tenho que pensar, eu tenho que fazer outras ações para mitigar tudo isso. Então, a hora que eu vou comprar um material, ou um sistema construtivo, eu já estou perguntando para o meu fornecedor. Nós estamos falando de avaliação do ciclo de vida. A gente chega para ele e fala assim, onde eu posso depositar, né, o resíduo? Outro dia a gente está conversando com o pessoal de drywall. Onde eu mando esse resíduo? Para onde eu mando? Qual que é a distância? Você vai mandar para uma cimenteira lá em Minas, porque lá eles aceitam para utilizar no processo produtivo. Você fala. Aí o outro fala assim, olha, pega o seu resíduo e eu utilizo esse resíduo e eu faço no meu processo produtivo da chapa, tal, bacana. Quem que eu vou escolher?
está escolhendo esse cara aqui. Esse cara é melhor ambientalmente, ele é melhor. Né? Então, as nossas decisões vão parar de ser só por preço. E os nossos fornecedores vão ter que pensar também que a gente está começando a enxergar a economia de carbono, porque nós vamos pagar mais caro, né? Para compensar. A questão de certificações, áreas contaminadas, selo azul, então são vários trabalhos que a gente tem feito. E um deles especial que a gente terminou ano passado, foi bem bacana esse ano, foi esse ano. Nós somos o patinho feio, né? Comecei falando que a construção civil gera um monte de resíduo, de impacto ambiental. A construção civil sempre é vista assim, né? Muito mal. E a gente, o pessoal da GV, da Bolsa de Valores, queria entender um pouquinho da construção civil. O que nós somos, né? Do setor de edificações com relação ao índice de sustentabilidade empresarial. Olha que lindo. E a gente descobriu que a gente faz muita coisa. Né? A construção civil não é tão patinho feio assim, foi muito bacana esse trabalho. Estamos trabalhando no guia de interativa de eficiência energética, na questão de água, que nem o Douglas falou, na elaboração de 2 normas que estão saindo aí importantes também, que é a conservação de água e uso de fontes alternativas, outro trabalho, tá? E fica aí o meu contato para vocês falarem de todos esses assuntos, quando vocês precisarem, né? A gente falar. Vou abrir aqui, o Douglas, não sei se ele vai ser o mediador. Perguntas? Vamos lá. Bem, Lilian, opa, toma sua água aí, né? Tomar uma aguinha. É interessante que a Lilian falou bem no final uma coisa, nós recebemos uma pecha muito grande na área da construção, né? Que somos os maiores geradores, maiores isso, maior aquilo, mas a gente já vem trabalhando há vários anos, né? Que é uma construção muito dinâmica e ela é meio cíclica, né? Depende do momento econômico, de investimento, depois a gente produz um monte de coisa, essa produção gera um monte de eu digo assim, de efeitos laterais, que é algumas sobras, alguns processos, e a gente sempre alerta que a melhor política é trabalhar bem o projeto, né? A Lilian falou bem assim, a gente tem que começar o projeto de trás para frente, né? Eu sempre falo assim, a gente nunca projeta, quem é arquiteto, engenheiro aqui e construtor, pensando o seguinte, olha, isso daqui tem uma vida útil de 50 anos, então deixa eu ver que daqui 50 anos como é que eu faço com isso daqui? Como é que eu tiro a cumieira, como é que eu tiro a telha, como é que eu tiro o caibro, como é que eu tiro isso para chegar no meu projeto. A gente sempre faz um projeto daqui que dure 50 anos e daqui 50 anos não estou mais no mercado, a nova geração que se vire, né? Mas não é mais. Em respeito às novas gerações, tem que mudar a filosofia de projeto. Então, eu, nas minhas aulas, sempre propago, pessoal, a gente tem que começar a realmente pensar o projeto de trás para frente mesmo. O que eu vou usar, quanto tempo aquilo fica, como que eu vou descartar, né? Na verdade, eu descarto. Isso daí, trazendo para o projeto, realmente você vai gerar menos resíduo, porque vai estar a consciência em cada ato. O meu orientador falava, né? Que é no traço da lapiseira que você decreta o quão sustentável vai ser o teu projeto. Na época se projetava com lapiseira, hoje é com AutoCAD. Então, fala, no ato do mouse, né? É que você vai decretar o quão sustentável é o teu projeto. A seleção, espessura de parede, modulação, tamanho de janela, tamanho de porta, modulação de piso, tinta que nós vamos usar. Quer dizer, inclusive é uma indústria que usa assim, uma profusão de materiais sem tamanho, né? Do plástico ao metal, da areia ao vidro, e vai muito mais do que a indústria automobilística, que está mais com os metais. Nós estamos com outros materiais. Feito isso daqui, para dar uma relaxada lá, conversar, né? A gente vai, então, abrir aqui uma sessão de perguntas. Eu já estou avisando que o professor Tundice já está a caminho. Nós vamos proceder aqui algumas perguntas. Vamos dar aí uns minutinhos para a gente esticar as pernas, né? Dar uma relaxada. Nós vamos ter a apresentação do professor Tundice, depois nós temos o nosso coquetel de encerramento, em qual todos estão convidados aí, tá bom? Quem tem alguma pergunta? O Ademir vai ficar com o microfone ali. Tudo bem, Ademir? Quem quiser. Quem tem alguma pergunta? Nós estamos passando o microfone, pessoal, porque está sendo gravado, e por isso se identifica e usa o microfone, por gentileza.
Paulo Mancini. Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar a Lília pela excelente palestra e cumprimentar novamente a IASC por esse seminário e pela qualidade dele, né, pela relevância do tema tudo. O que eu tenho um respeito enorme pela Sinduscom, que ela realmente é pioneira na preocupação com o meio ambiente, na área de construção civil, eu acho que no Brasil. Não sei se tem alguma outra instituição que começou isso, mas que eu conheça foi a Sinduscom, e eu tive conhecimento disso aqui em São Carlos através de representantes da Sobloco. Eu acho que ainda no final dos anos 90, que participavam ativamente da Sinduscom e que, na ocasião, estavam licenciando o Parque Faber aqui em São Carlos. E a gente teve algum contato. Agora, eu acho que, apesar desses esforços, ainda a situação é muito grave, né? Eu acho assim, não só aqui em São Carlos, mas eu acredito que em todo o Brasil, os resíduos da construção civil continuam sendo o grande problema. Talvez não o maior, porque a gente sabe que no Brasil nós temos ainda muito lixões a céu aberto, de qualquer tipo de lixo, né? Mas aqui em São Carlos e nas nossas cidades médias, né, mais bem estruturadas, o que nós temos de lixão a céu aberto são, basicamente, os de resíduos da construção civil. A informação que a Lilian deu é muito interessante, que 25% só que são das grandes construtoras, né? O restante vem de uma maneira difusa de toda a população, né? Mas a gente não pode tirar a responsabilidade das empresas de engenharia, né? Que são a consciência, deveriam ser, pelo menos. Você vê que a grande parte dos nossos políticos são engenheiros, né? E que deveriam estar ajudando a sociedade, ou deveriam estar ajudando mais a sociedade a solucionar esses problemas. Agora, o que eu gostaria de perguntar, Lilian, e eu já antecipo que é uma questão muito difícil, né? Mas é uma questão assim, de ordem política. Os grandes empresários na área de construção civil, e você trabalha diretamente com eles, porque o Sinduscom é um sindicato patronal, né? Eu não sei como que eles se comportam em relação ao Estado, mas, em geral, o grande empresariado, isso a gente vê na Fiesp, né? Bate contra o Estado, dizendo que a gente tem que ter um Estado mínimo, né? E, na sua palestra, fica evidente a grande importância do Estado para que a gente construa uma gestão sustentável de resíduos de construção civil. Fiscal ambiental é uma coisa que, aqui em São Carlos, nós temos 3, mas que, sabe, é muito difícil de funcionar e muito por pressão do próprio empresariado, do próprio sistema, que ninguém quer, ninguém gosta de fiscalização. E os políticos, por um democratismo, eles deixam de lado, né, pressionam para que não haja fiscalização. Enfim, a minha pergunta é essa, né? Como que você sente o empresariado, sua responsabilidade social e junto à formulação de um Estado que realmente contribua para uma gestão sustentável de resíduos? Porque eu não acho que o setor consiga dar conta
do recado sozinho, né? Eu acho que mesmo os setores mais liberais, eles admitem que a gestão ambiental tem que ter uma participação forte do Estado. Era isso, muito agradecido. Pergunta difícil. Mas assim, gente, o que aconteceu e foi o grande aprendizado quando a gente começou a falar de resíduo de construção civil? No primeiro momento, nós fizemos dentro da nossa caixinha. Vamos fazer o resíduo na obra, como que a gente destina, vamos melhorar o projeto, etc. Tal. Mas a gente começa a deparar com a questão da destinação correta. E aí a gente tem uma interface muito grande com os municípios. Os municípios precisam estabelecer suas regras, no sentido de quais são os transportadores que são habilitados a atender isso e para onde a gente pode mandar. Então, a gente teve casos de cidades que eu brinco, né, que a gente fez a doutrina, né, do que fazer certinho. A gente teve casos de cidades que quiseram, né, o empresariado quis sair à frente no sentido de fazer a correta destinação e não tinha locais para destinar o resíduo. E o Sinduscon tem atuado, e ele atua muito junto ao setor público, no sentido de ajudar a resolver o problema. Então, tiveram muitos questionamentos de como fazer, para onde destinar. Às vezes, eles ligam para mim e falam assim, Aline, poxa, a gente tentou fazer tudo certinho, só que aqui na minha região não tem onde mandar. Isso é triste, porque a gente sabe que se vai os 25% do resíduo das construtoras não estão conseguindo chegar, então os 100% da cidade não estão chegando. Como entidade, e no sentido de tentar ajudar o Estado, e eu acho que aí vem essa questão, porque a gente fala assim, a questão ambiental você não resolve sozinho, o Sinduscon São Paulo teve essa iniciativa de fazer esse sistema de gestão de resíduos e doar para a CETESB, né, a CETESB fazer isso, que é justamente isso, a gente deu uma ferramenta. A gente, o que a gente aconteceu? No primeiro momento, a gente fez um acordo com a CETESB, a Secretaria de Meio Ambiente Estadual, e fomos em todas as regionais para sentir o que estava acontecendo. E a gente escutou, tanto da iniciativa privada, das consultoras, dos transportadores, das áreas de destinação, quanto da gestão pública, que eles precisavam de uma ferramenta que os ajudasse. A gente fez a ferramenta. A ferramenta está aí disponível. O que o Estado não está conseguindo colocar é implantar essa ferramenta. Então, a nossa esperança é que foi implantado em São José do Rio Preto, foi uma experiência super positiva, e aí que isso se espalhe em todos os... essa ferramenta, o Estado possa levar isso. Para isso, nós temos outros exemplos, como eu mostrei, do Coletas Online, que ele é uma parceria público-privada. O Coletas Online, que é um sistema também informatizado, que ajuda muito, né, essa gestão de resíduo no município, os municípios estão fazendo, junto com a empresa que faz o software, está fazendo a fiscalização também. Então, eu gosto de citar o exemplo de Jundiaí. Jundiaí é um exemplo onde a empresa ofereceu o software para a cidade, o pessoal dos aterros, a prefeitura pagou uma parte, a outra parte foi os transportadores, então foi dividido isso. Mas o mais importante, a prefeitura enxergou que vamos dizer assim, as multas que ela consegue aplicar agora, ela conseguia pagar o sistema. E dos 4.000 pontos de descarte irregular, ela estava com 200, 300, 600. A economia que o município teve não preciso mais ir lá recolher meu descarte irregular, é muito grande, né? Então, isso é importante. Então, a gente fala assim, existe o modelo do sistema do Estado? Existe. Mas eu também consigo implantar com parcerias públicas e privadas. Tem cidades que os aterros estão pagando para as cidades implantarem. Então, esse movimento tem que existir, né? Eu acho que, quando você fala assim, qual que é o nosso papel? Né? O nosso papel hoje, engenheiros aqui, é de divulgar essa consciência, de estar participando, de estar levando e estar buscando soluções, né? Parcerias públicas e privadas têm sido a solução para muitas cidades e têm sido soluções interessantes que a gente tem visto. E a gente continua trabalhando e falando, então, do resíduo da construção, e a gente torce muito para que a CETESB tenha fôlego, né, de dar continuidade a esse projeto aí do SIGOR, que é um projeto bem bacana também, que é uma ferramenta para a cidade, que não tem ônus. O ônus da cidade, qual que seria? Eu tenho que ter uma equipe, eu tenho que ter um computador, às vezes, que eu possa ajudar, mas não é nada absurdo, e que ajude.
E a fiscalização começa a ser, eu brinco, né? A hora que está em tudo verdinho, o sistema falou que é vermelho, eu tenho uma caçamba solta, eu tenho uma obra que eu tenho que fiscalizar. E aí facilita muito a gente achar o foco. Boa noite. Meu nome é João. E a minha pergunta era muito simples. Que é o seguinte, a determinada altura, logo no início, por aí, a engenheira apresentou lá num slidezinho aquilo que se chama, salvo a nova lista, ou a lista de materiais de construção civil, que é relativamente recente, tem para aí uns 3 anos, salvo erro, que ela é bem mais detalhista do que a CONAMA. Então, o que eu pergunto é o seguinte, se a gente tem um pouco a noção que já está sendo difícil, muitas vezes na realidade, no dia a dia, cumprir o que é determinado pela resolução CONAMA e as suas respectivas revisões, acha que vamos chegar alguma vez em algum ponto em que, tudo bem que está lá escrito qual é a destinação que deve ter todo tipo de resíduo, mas acha que vamos chegar nesse ponto? É execuível economicamente isso? Sim, então nós vamos chegar nesse ponto. Vou dar um exemplo, é a questão de lâmpadas, né? Canteiros de obras geram lâmpadas. Essas lâmpadas precisam ser destinadas. A gente tem até uma política de logística reversa de lâmpadas. Se a gente não alertar que nos canteiros de obra ele também tem que se preocupar para aquilo e para onde destinar, essa lâmpada está indo para o aterro sanitário, está indo para o lixo comum. Então, a ideia desse sentido foi trazer essa listagem, perceber. Então, no canteiro de obras, eu gero muita coisa. Mas, Lili, é muito mais coisa que a resolução do CONAMA. Não é. É que a resolução do CONAMA está agrupada. O que a gente fez foi realmente desagrupar. E aí a gente fala, metal ferroso, contaminado, não contaminado. A gente seguiu a lista do IBAMA, que é a lista que vai ser, né, que a gente está conversando aí semana passada lá no Ministério de Meio Ambiente. É a lista que vai ser adotada para todos os resíduos, não só da construção civil, mas a lista brasileira de resíduos, e que vai ser, né, eu comecei comentando, a gente não tem dados, é difícil levantar dados, criar uma metodologia. E vai ser a lista oficial que todo mundo vai se reportar para essa listagem. O que acontece hoje? Às vezes é o contrário. O que está acontecendo em São Paulo? Na cidade de São Paulo é o contrário. São Paulo adotou as 4 categorias do IBAMA e só está trabalhando com 2, que é o do inerte e é o da questão da madeira, né, do reciclado plástico normal. Tá? E está dando confusão. É melhor você abrir. Você fala assim, vai acontecer? Vai. Tintas, por exemplo, né? É um resíduo que a gente precisa trabalhar. E se ela não estiver bem destacada, essa tinta vai para o ralo. Mas eu sou otimista, né? Em trabalhar nisso, eu acho que vai dar até para trazer retorno financeiro para a obra. Oi, Lilian. Está no horário. Não, eu tinha associado, aí a gente sabe que a lista é grande e o Sinduscom, acho que o Paulinho ressaltou bem, né? Ele tem aí o sindicato da construção civil, ou seja, de construtoras. Mas quando você colocou a proporção que o gerador difuso, né? E eu orientei um mestrado, está lembrando aqui, puxei na memória, o mestrado no IPT em 2008, de uma menina que estudou, a gente fala o gerador formiguinha, né? Por quê? 60%, se não me engano, que você falou, né? Que é gerado difusamente, né? Então, quando a gente fala conceito de canteiro, eu imagino que é uma estrutura formal, reconhecida, tem manual, entra no planejamento da obra. Mas o formiguinha aí, né, que é o que você exemplificou, uma quebra de torneiras, as reformas, né? E o Sinduscom, evidentemente, está com um olhar maior, né? Tem alguma ação para esse pequeno, que eu lembro que na época ela propôs uns bags. Toda vez que o cara fosse comprar ou fazer alguma obra na prefeitura, uma reforma, a prefeitura, na época, era utopia, né? Olha, você tem que ter 3 bagzinhos instalados e aí tinha um coletor. Ela propôs uma utopia na época. Como é que está essa questão do... que é o pequeno resíduo que vai difusamente? Tem alguma ação? Ou, não que do Sinduscom, que você conheça. Mas a gente se preocupou com isso, tanto é que a gente trabalhou em cartilhas informativas, levar, né? E a gente sempre discute com as prefeituras
dessa informação para o pequeno gerador. O que a gente entende é você tem que trabalhar com os pontos de entrega voluntário. Então, a cidade tem que fornecer esses equipamentos. Quando a gente fala assim, a cidade tem que trazer esses equipamentos para que eu possa ir a uma distância muito próxima, sem muito problema, entregar esse resíduo, né? E você trabalhar... Vou dar um exemplo do bairro que eu moro. Olha que louco, lá em São Paulo. Eu tenho um ecoponto a 800 metros da minha casa. Então, a minha torneira, eu levei as coisas para o ecoponto. Mas eu tenho um caminhão que ele passa, né, uma vez por semana, coletando esse resíduo da construção. Então, são soluções. Santos tem feito isso. Santos tem um catatreco. Você liga lá na Prefeitura de Santos e você agenda quando ele vai passar na sua porta. O caminhão passa na sua porta. Então, são soluções municipais que têm que ser trabalhadas. Né? À disposição, a gente está falando, eu já vi essa questão do bag. Eu já vi algumas reformas de prédio, não sei o que tal, em PEG, é super legal. E isso tem que ser incentivado, mas passa muito por uma gestão pública. Né? Para onde eu vou destinar? Né? Então, vou lá, destino. Jundiaí, eu acho mais democrático ainda. Jundiaí, você vai lá na porta do aterro, você destina, ele não quer nem saber quem é você. Eu acho que isso é bacana. O que a gente não pode, que acontece muito erro, às vezes a gente quer controlar tanto que o controle atrapalha. Né? Controla dos grandes geradores, controla... Mas do pequeno gerador tem que dar... vamos dizer, você tem que dar solução para ele, muito fácil. Né? Você não precisa fazer um plano de gestão, que a gente briga muito. Não tem que fazer um plano de gestão de resíduos, um cara da minha torneira. Não preciso fazer isso. Eu preciso só entregar no lugar correto. Eu acho que a gente vai muito pela gestão pública, mas o que acontece em cidades menores, que o Sinduscom também atua, né, que a gente falou? A gente tem obras menores. Né, e a gente também está atuando sobre isso. São José do Rio Preto, nesse sistema da CETESB e da Sigor, está pegando obras, não são tão menores, mas é 500 metros quadrados. Né, até 500 metros quadrados. Então, já está sentindo um pouquinho do que é isso. Pessoal, nós temos mais uma pergunta para a professora doutora Lília. Alguém? Uma pergunta? Breve. Aí nós temos 10 minutos para esticar as pernas. Em primeiro lugar, nosso agradecimento, Lília, pela palestra. A associação também. Nosso muito obrigado pelo local, pelo atendimento. E eu vou só completar o que o Paulinho disse. Meu nome é Eupido de la Torre. O meu conhecimento é praticamente reciclagem. E São Carlos não está longe, o que você está dizendo aí que vamos chegar lá. Dos 5.500 e poucos municípios que tem no Brasil, só 1.100 alcançaram o que São Carlos já fez, que seria o tratamento de água, 85% do tratamento de esgoto, uma parte da coleta seletiva, e o que está faltando é essa parte da sua aula hoje. Então, nós não estamos longe, não. Nós estamos entre os 1.100 municípios, de 5.500 e poucos municípios no Brasil. Então, falta um pouquinho de gestão, certo? Saber que isso aí está afetando o nosso sistema. Obrigado. Uma boa noite a todos. Pessoal, gostaria de agradecer aí imensamente. Eu sei que tem muitas e muitas questões. Construção civil suscita aí soluções, suscita controle. Eu gostei muito da fala da colega aqui, Lilian, quando fala que às vezes a gente, olhando o ótimo, perde o bom, ou seja, muito controle, a gente atrapalha e ninguém faz. É só lembrando que a construção ela é dinâmica. No momento que eu ainda estou estudando alguma resolução, alguém está sentando um tijolo, alguém está quebrando uma parede, alguém está fazendo alguma coisa. Então, quanto mais tempo a gente perde, mais a chance de alguma coisa que a gente esteja, provavelmente, querendo estabelecer ou padronizar, está acontecendo a revelia, né? E às vezes, então, você tem que ser um pouco célere com coisas bem pontuais e que funcionem. Se pensar no ótimo,
a coisa não acontece. Se pensar no bom, talvez aconteça e depois é mais fácil do bom passar para o ótimo do que pensando no ótimo só aconteceu o ruim, né? E na construção civil, a Lilian sabe, a gente trabalhou com economia de água, energia, a gente sempre teve essa filosofia. Vamos trabalhar no possível, naquilo que é absorvível e aquilo que é transformador, que transforma. Depois, eu lembro que os programas de economia de água começaram com uma coisa bem simples, depois foi melhorando, melhorando. Hoje nós estamos, ninguém compra mais uma bacia sanitária que não seja de 6 litros, etc. Eu estou dando esse prólogo, esse final, nem prólogo, perdão, aqui, porque eu já vi o professor Tundizi já chegou. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Lilian, né, uma colega de longa data, a disponibilidade de ter vindo aqui. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo para o professor carregar o material dele, né? E logo após a apresentação do professor Tundizi, nós temos um coquetel de encerramento, o qual eu já convido a todos aí. Peço que permaneçam. Eu gostaria de uma salva de palmas para a Lilian. Alô? Carlito? Cadê o Carlito? Por gentileza, vem aqui. O Carlito, ele é, né, o idealizador dessa semana de engenharia aqui. Gostaria de que ele fizesse as honras da casa entregando para a Lilian o certificado, tá bom? Bem, pessoal, nós vamos dar um intervalinho. Agradeço também ao professor Tundizi, já vir aqui colocar o material, e a gente vai partir. Grande parte das perguntas que talvez estivessem para a colega Lilian, talvez o professor Tundizi possa responder, essa questão de gerenciamento no nosso município, como é que está o planejamento. Então, nós vamos aqui, daqui 10 minutos a gente começa, tá bom, pessoal?